pessoal! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre viagem astral e sobre essa viagem que está acontecendo com a Lua, tudo o que está acontecendo no momento sobre isso, sobre viagem astral. Então, vem comigo! Viagem astral. Mas o que tem a ver com tudo que está acontecendo na Lua, né? Eu gostaria também de estar compartilhando algumas experiências com vocês e gostaria de também estar escutando as tuas experiências. Compartilha aqui comigo as tuas experiências de viagem astral fora da Terra. Compartilha aqui que outras pessoas vão estar lendo, já curte, já se inscreve para esse assunto. Tá chegando em mais pessoas. Vamos lá então. Viagem astral. Teve várias experiências fora do corpo. Uma delas, que eu gostei muito, foi de não só estar em outros planetas, mas uma das que eu mais gostei foi enxergar o planeta de fora dele. Nossa, foi uma experiência, uma das mais incríveis que eu já tive. Que tive a oportunidade de ver a dimensão do nosso planeta e como ele é bonito. Nossa, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive, assim. Foi extremamente incrível. Outras experiências que eu tive foi estando em naves, então, desde naves com amigos insetoides que eu já tive, amigos eles tinham aparência de felino, amigos com aparências de greys grandões azul, tem gente que chama eles de arcturiano, então teve várias. E teve também algumas lembranças também de vida passada. Então, até que ponto a gente só agora chegou lá na Lua, ou até, né? Tem o Apollo 2, que foi lá em 69, né? Que foi o pouso lá na Lua. E Chico Xavier já falava que depois desse êxito que a gente teve, a gente ia dar um salto muito grande tecnológico. Ia dar um salto muito grande. E isso ocorreu, nossa. Hoje eu tô falando aqui com você, imagina que incrível você ter aí no conforto da tua casa, do teu trabalho, enfim, aí na rua, e tá me escutando. Isso é inacreditável, é um baita salto de desenvolvimento, não só isso, mas tantas coisas que aconteceu na medicina, onde tem um salto muito grande, muito grande. Só que eu estava até conversando com meu esposo sobre isso. Será que realmente a gente só pousou na Lua? Fisicamente estou falando, tá? Será que só foi o Apollo 2 mesmo? Ou é agora que tem o Artemis 2, né? Que está circulando, agora que saiu agora em abril. Acho que daqui a alguns dias tem para fazer o retorno ao redor da Lua e voltar para a Terra e vai dar tudo certo. Mas será que realmente foi só dessa vez que a gente retornou lá? Ou é dessa vez que eles estão passando para a população? E vão passar o que eles querem passar? Que é igual quando passa certos asteroides ao redor da Terra, que a último que aconteceu ali, que nem tinha nenhum satélite do mundo inteiro ligado. Então, é certas coisas que acontecem que a gente fica, mas também esses governantes planetários, puxa vida, né? Até que ponto que dá para confiar neles? Porque é uma série de mentiras que vem acontecendo ao longo de tantos anos. É só o que para eles é bom. É só o que é como se a gente estivesse aqui, se fizesse a gente de bobo, praticamente, né? Tantas informações que estão sendo negligenciadas. A gente vê tantos casos horríveis que agora está sendo mostrado. Porque o governo já tinha essas informações há tanto tempo. E até que ponto será, né? Será que realmente a gente já não foi fisicamente? A gente não está fazendo já essas viagens fisicamente, até em parceria com outras raças? Será que até que ponto que eles estão mostrando isso para nós? Porque a gente despertou, a gente é de uma geração que a gente está para frente. E a gente está questionando o sistema. Então, às vezes eu fico, né, será mesmo? Só foi o Apollo lá em 69, Apollo 2 só em 69, que realmente pousou lá na Lua? Será que não está acontecendo várias trocas? E só agora, no Artemis 2, que eles falaram essa viagem exclusiva ao redor da Lua?
Então, fica aí, né? Fica em aberto. Mas, enfim. Fisicamente é uma coisa. Exige muita tecnologia, exige um custo imensurável de valor, de recurso, porque para levantar uma nave é muito combustível, é muita força, é muita coisa, muito recurso ali investido. Agora, existe a viagem astral que o ser humano consegue realizar. Ele não precisa ter o corpo dele físico para isso. Não precisa ter o físico para isso. Porque ele pode viajar com o corpo espiritual dele. O nosso corpo espiritual pode ir muito longe. Então não precisa ficar, acreditar nisso, mas vai estudar, vai testar, vai aplicar as técnicas em ti, para tu realmente ir lá e fazer. Eu fico assim, as pessoas falam, não sei o que, essa questão da mediunidade. Mas faz acontecer na tua vida isso. Não por uma questão de ego, né? Mas uma questão assim, até cientificamente. Vai ver que tu, não o ego aqui, ó. Hoje a gente pode fazer tanta coisa legal, o ser humano é um ser totalmente complexo, com tantas coisas. A gente não é só emocional, psicológico, físico, espiritual, energético. A gente é muito mais. Então, nessa viagem, eu tive uma viagem astral que eu fui pra... Nossa, tem tantas que deixa eu ver. Que eu não sei nem qual que eu falo pra vocês. Mas eu já vi planetas de cristais lindos, que a, a questão musical lá era muito forte. Eu fui para uma apresentação musical. Eu tinha que. Olha só, eu fui levada para organizar, fazer uma organização energética em mim. E eu só tinha que ficar quieta lá e escutar. Era só para mim escutar, ficar quieta ali e entender o que estava acontecendo. E, nossa, eu acordei totalmente diferente. Nossa, eles alinharam com a música do lugar. Não era para mim a música, não é isso. Eu só tava ali, só me levaram ali como se fosse um bálsamo para minha alma, para me alinhar, ajudar a me alinhar através da música daquele lugar. Era uma coisa que eu não sei explicar o que era, porque eles não tocavam o instrumento, era uma coisa que vinha dos cristais. Era uma coisa que vinha do ar, era uma coisa totalmente diferente, totalmente, não era física, era totalmente energética. Até o tipo de ser que estava ali, ele não era físico que nem eu, até o meu espírito era grosso para estar ali. Era uma coisa assim, grosseira. Eu não fui levada só eu, tinha outras pessoas humanas ali, outras criaturas que estão como humanas ali. Então, nós estávamos ali para ser curados através da música naquele planeta. Era uma energia de amor, era uma coisa que muito diferente. Nossa, é uma vibração assim, eles emanavam os seres para nós de cura. Era incrível, incrível. Olha como tem planetas aí e a gente fica só pensando no lado físico, né? Achar a vida. Só que tem que ser exatamente do jeito que a gente é. Só que ainda a gente está rastejando, porque tem muita tecnologia para vir, para a gente ver outros campos. A gente pega um bicho, por exemplo, um animal. Ele tem muito mais percepção que nós, audível, visual, o olfato deles são muito mais apurado, então eles enxergam o mesmo ambiente que nós, extremamente diferente. Eles têm toda uma percepção muito mais apurada. E nós, humanos, não. A gente está engatinhando ainda muito. Então, imagina, olha quanto tipo de vida existe, quantos tipos. Só que a gente não tem ainda tecnologia ainda. Infelizmente, ainda está. Só que imagina se isso do que o Xuxa da Apollo 2 falou. Então, eles, por acaso, agora eles estão falando dessa Sapiens 2. Será o que está para vir? Né? Agora com a questão da inteligência artificial aí bem forte, toda essa questão muito forte tecnológica aí passando, a gente está vendo o pessoal curando pessoas que tinham perdido todos os movimentos do corpo. Então, nossa, olha quanta coisa legal tá vindo.
para nós. Agora, depois disso, a gente pode ter um salto. Só que o salto, que é aquela questão, né? Que até o que o Xavier também falava, que não é só questão tecnológica. Tem a Mônica de Medeiros, que é uma grande médium brasileira, que ela fala através dela a Shelian, que é uma extraterrestre, ela fala através dela, e ela fala que não adianta a tecnologia ter que andar junto com a moral, porque se não andar junto com a moral, vai acontecer que nem aconteceu no planeta dela, que foi o que o colapso total, que aconteceu no meu planeta também. Um dos planetas que eu habitava antes, muito antes de vir aqui na Terra, muito, muito antes, eu sei de algumas encarnações minhas. Não fui rainha, infelizmente, tá? Não fui a Cleópatra também, infelizmente, não fui eu. Mas teve várias encarnações. E um deles, uma dessas encarnações, eu era uma cientista, que eu acho que eu já relatei isso, eu era uma cientista, e a gente vivia se defendendo e atacando outros planetas. E dessa vez foi uma raça lá que a gente não conseguiu se defender. Então a gente chegou numa guerra bélica gravíssima e foi destruído tudo. Eles não tinham energia nuclear, era muito diferente. Era uma energia que ela tirava, ela desmanchava a matéria, não precisava explodir nada. Era uma coisa sônica, era uma coisa fora do comum, fora do comum. Era uma coisa que eu vi que era que tirava desmanchava a matéria, assim, não eliminava, não tinha nada ali que ia ficar. E eu sentia a minha morte naquele plano, e eu via eu indo pro lado espiritual, assim, abrindo a luz, e eu indo eu ficando só como luz mesmo, porque destruiu tudo. Era uma situação que ele destruía, inclusive, o teu corpo etérico. Só ficavam os outros corpos. Era uma tecnologia extremamente pontual, forte, fisicamente. Peraí que eu vou tomar, eu e o Ítalo vamos tomar água. Né, filho? Então, nossa, foi uma loucura, assim. E um dos outros também que eu vi, você também pode compartilhar aí comigo. Eu era tipo uma caçadora de não tinha esse corpo físico humanoide, era totalmente esquisita o tipo de ser meu. Eu era uma híbrida, eu era extremamente forte e eu trabalhava por recompensa. Então, se tu me pagasse, as outras raças às vezes me pagavam. Eu me lembro nitidamente trabalhando para uma raça que eles eram bem grandões, assim, uns pássaros bem grandes. E eles me contrataram para mim conseguir resgatar alguns filhotes deles, não sei se fala assim, né? Mas algumas crianças, em fase infantil deles, que tinham sido raptados por seres que eram tipo cobras, assim, parecia, eu chamo de xureques, assim. Porque, tipo, é muito grande, verde e são extremamente bravos, extremamente bélicos. E conseguia, tipo, adentrar esses planos. Então, eu conseguia ir lá e pegar essas crianças, inclusive de Greys, eu já resgatei bastante. Criança humana, criança não humana, de Grey, e eles tinham um ódio mortal, assim. Eu odiava, porque eu conseguia fazer os resgates. Não porque eu era super poderosa, porque eu era muito inteligente, eu era muito hábil, assim. Se me pagasse, eu ia. Eu não fazia as coisas de graça, não. Não era por amor que eu ia, tá? Eu ia porque eu recebia recompensa. E, nossa, eu adentrei a muitos mundos, muitas naves eu conseguia entrar, conseguia furtar de volta essas crianças e trazer elas pros pais. Eu não furtava, não vi em momento nenhum furtando pro outro lado. Eu não trabalhava pro outro lado, mas outra mãe não trabalhava só pro bem. O bem tinha que me pagar pra mim ir lá. Mas eu não pegava o filho de ninguém pra levar pros Greys, pros Draconianos, eu não fazia isso. Pelo menos é o que eu me lembro, não sei. Pode ser, né? A gente não tem total acesso às coisas, só umas partezinhas, né? Às vezes é que nem a projeção astral, nós podemos só de uma parte. Então,
Outro também que eu tive também, que foi bem interessante também, foi... Eu não sei dizer como é que era a construção, porque ela era um mundo que ele era que nem parecido com o da Terra, só que ele era muito grande, era um planeta extremamente grande, muito grande, muito grande. E tinha algumas raças morando ali. Um deles era essas aves aí, e os grandão azul, que moravam nesse lugar aí. E eles têm as árvores bem grandes. E eles falam com as árvores, eles falam com os bichos. E foi bem interessante, assim, uma troca que eu fiz lá. E eu me lembro que eu só posei lá nesse local, mas eu não era humana, tá? Eu posei nesse local, isso é uma lembrança que eu tenho. Eu posei nesse local só para compartilhar algumas coisas e para fazer algumas trocas. Não foi porque eu era também boazinha, nada disso. Era só para fazer troca, se eu não me engano. Que eu posei nesse lugar, mas eu vi que eles falavam até com as árvores, com os bichos. Eu achei bem. Eu acordei, nossa, bem interessante, né? Essa parte. E outros também que eu tive, assim, eu nunca não me lembro de ter viagem espiritual para a Lua. Para a Lua, eu não me lembro de ter viagem espiritual. Se você tem, compartilha aqui comigo. Se você já teve, compartilha aqui comigo, que eu quero ler seu comentário. Eu sou bem curiosa. E é isso, assim. Teve outros, mas eu não sei explicar. Teve quando eu era adolescente, me levavam para ver como que ficava a pessoa quando saía aqui do campo espiritual aqui da Terra, quando aprontava demais, ia para um planeta. Daí eu vi que era tipo esses espíritos que eles eram para ser alta hierarquia e eram para fazer o bem e não faziam o mal. Nossa, eles foram para um planeta horrível, é tempestade em cima de tempestade. E a forma de vida deles é no chão, é meio que rastejando assim, andando bem como se fosse tipo uma forma réptil, só que uma forma bem primária, uma forma bem, nossa, é uma forma bem difícil de se viver. E eles tinham que viver daquele jeito, assim, agarrados na Terra, num planeta com muita tempestade, um planeta escuro, um planeta bem pesado. E ali, um senhor que me levou me falou que ali eram espíritos que eram de alta hierarquia no mundo aqui da Terra, e eles não cumpriram o que eles tinham que cumprir, pelo contrário, fizeram e bordaram aqui até não poder mais, e eles estavam sendo levados para esse planeta que era terrível. Nossa. Só de olhar, era só de olhar assim para sentir que era uma energia trevosa, absurda. E era de um magnetismo aquele planeta, assim, de um. Ele era muito mais. Agora esqueci até o nome da palavra. Mas era muito mais forte aqui a pressão em cima daqueles seres do que aqui da Terra. Era bem forte a pressão em cima deles. Aí era para esse tipo de ser que era aquele planeta lá. Então, eu me lembro que eu fui no centro espírita perguntar para eles o que estava acontecendo, que eles estavam mostrando isso para mim, porque eu tinha uns 15 anos. Outras formas de vida também que eu já vi também. Então, eu já falei, né, do reptiliano. Por enquanto, pelo menos, não teve nenhum, assim, que eu vi ali que é amigável, por enquanto. Não vou dizer que é todos, que é tudo do mal, que é tudo uns demônios, né? Não vou falar mal também, porque assim como o ser humano tem um lado bom e um lado ruim, pode ter draconianos, lado bom e lado ruim. Mas eu lutei bastante já com eles me aparecerem. Toda vez que eu tô entrando num projeto, às vezes eles entram no meu campo e dão risada de mim, fazem ameaça, dragão, algumas espécies de dragão também, que já me deram muito conhecimento no passado e eu sei disso, né? Porque eu sei que eu não era santa, até porque a gente não tá. Achar um plano denso desse, santo a gente não era, né? Então eu já tô num resgate faz muito tempo já. Então já tô aqui há muito tempo. Olha, já era pra ter ido embora já faz muito tempo. Mas, né, a gente vai fazendo mais besteira, não vai entendendo as coisas.
Já fui seguidora de Zaratustra, já passei a palavra por aí, já desde o tempo lá da Atlântida já estava aí, muito antes já estava aí, e ainda estou aqui. Teve várias vidas que eu fui fazendo bem, fui tentando me consertar ao longo dos anos, fui criando sentimento, porque é uma coisa que eu reparei muito, assim. Tem vários seres, aqueles seres que eu falei pra vocês ali dos cristais, eles tinham muito amor, tanto que lá para ajudar a alinhar a gente. Mas tem vários que são só trevas. Uma treva. E tem outros que estão no meio do caminho. E tem uns que era que nem eu, se tava mais perdido que sete leteiros. Ela ali assim, ó, não sabia nem para que lado ia, só ia conforme o bonde ia andando. Então, né, conforme era o bom para si, assim, né. Mas também não era bélica, assim, era só, nem ela, era muito malandro. Então, só que eu não tinha amor dentro de mim, não tinha essa coisa da empatia que a gente vai criando ao longo das encarnações, principalmente humana. Nosso humano, eu senti que eu dei uma virada de chave quando eles me colocaram aqui. Porque eu me lembro de mim lutando com. Eu já vi vários tipos de uniforme que eu lutei, vi todo o uniforme, vi tudo. E naves. Então, tem vários tipos de vida. E, nossa, a gente entender que a gente tá aqui para evoluir e tentar entender isso. Eu falei pro meu esposo hoje de manhã, pá, a gente podia estar lá, né? Quantas naves super atênis que nós tínhamos, inclusive quando eu ia resgatar essas crianças que eu falei lá, pros pássaros azul lá, que eu ia resgatar pros grandão lá, eu fico pensando, nossa, tinha uma nave, andava por aí, andava uns buracos de minhoca, fazia, acontecia, e agora eu tô aqui dirigindo um carro que anda com combustível fóssil, né, com gasolina. Bom, eu fiz pra merecer. Então, mas a gente, que bom que a gente tá desperto nisso, né? Que a gente não, eu não sou aquela pessoa que tu vai chegar aqui em mim e vai dizer assim, ai, sabe que é só good vibe, eu não sou assim, eu sou bem pé no chão, assim. Então, eu estou aqui porque eu tô para aprender, vamos aprender. Se eu vejo que tem coisa que eu tenho que melhorar, e tenho muita coisa para melhorar, mas também tem muita coisa para passar. E essa experiência que eu tô falando aqui para vocês não é para me vangloriar, que eu me lembro, para falar da projeção astral, não, você também pode lembrar, é bem fácil. Comece a estudar sobre viagem astral, tem o Wagner Borges aí, que é ótimo. Faz alguns anos que eu adquiri alguns livros do Wagner para começar a entender o que estava acontecendo comigo, porque eu achava que até estava meio louca. Começar a entender esse lado, tem vários autores sobre viagem astral, canais de pessoas sérias. Então, para tu começar a entender, começa a entender sobre a tua intuição, sobre emanação de energia, começa a entender, agora eu vou ter o curso que agora eu vou ministrar, agora em maio, que vai ser o Reiki materno, que vai estar ajudando a tu estar abrindo teu campo espiritual. Começa a entender sobre os corpos sutis, começa a colocar em prática, não adianta só falar. Só falar é lindo, hein? Mas tem que botar em prática, tem que compartilhar a experiência. Por isso que eu tô aqui abrindo o canal pra gente estar conversando. Vai entrar lá no meu Instagram, conversa comigo, me manda teu relato, é legal a gente fazer essa troca, porque se eu até posso fazer um vídeo sobre o teu relato, né? Sobre essa troca. Porque assim a gente vai estar atingindo mais pessoas. Esse canal aqui não é só para mim, é para nós, para a gente estar compartilhando. Então é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Até que ponto será, né? Que a gente não foi mesmo para a Lua, ou que a gente foi. E as nossas viagens não precisa ser física. A gente deve ser. Eu falei que hoje também foi uma dos cafés da manhã, assim, que a gente conversa muito eu e meu esposo no café da manhã, que eu gosto muito de parar, fazer um café bem gostoso. E foi uma coisa que eu conversei com ele. Vai saber daqui uns 500 mil anos, né? Se a gente não vai ter tecnologia, que nem os Greys, que eles param a nave, né? Que nem a Sheliana ali.
para a nave ali dela, em algum lugar ali, estaciona a nave dela, e ela vem só o corpo espiritual para cá. Imagina a gente ter tecnologia da gente conseguir fazer essas missões em corpo espiritual e tá relatando em tempo real o que está acontecendo. Olha que legal, já pensou? A gente vai conseguir adentrar esse campo ali sutil e tá conseguindo fazer. Se lembra que teve ali aquela. Na guerra ali que teve, a Guerra Fria, que os russos. Os russos são bem tinhosos nisso eles não são bobos, não, eles não têm só esse lado físico. Eles colocavam os médiums para trabalhar para eles. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, ali, os alemães faziam isso. Mas hoje os russos eles fazem muito isso. Porque para ver de espionagem, que eles entendiam, eles sabem que a pessoa, que o corpo físico, quem consegue desdobrar bastante consegue ficar o quê? Monitorando. Então, eles faziam esse monitoramento através de pessoas médiums, né? Através de viagem astral, de estar monitorando o outro. Mas imagina isso pro lado do bem, da gente estar conseguindo fazer essas viagens astrais, fazer essa viagem no fundo do mar, que inclusive é um mistério para nós, no fundão do mar ali. Outra coisa tem ali, conseguir fazer essa viagem, mas de uma maneira que a gente consiga ter a tecnologia de estar gravando o que a gente está fazendo. Olha que legal, já pensou? Ia ser bem louco, né? Mas ia ser bem legal, né? Compartilha aqui comigo, então, tuas experiências, tuas ideias, e o que que tu acha? A gente só foi lá no Apolo ou a gente nem foi no Apolo? E o Artemis agora, né? Por que agora estão mostrando para a população? Será que realmente a gente não botou o pé na Lua ainda? Ou a gente vai várias vezes e só agora eles estão mostrando essa viagem? Várias perguntas que a gente tem aí para fazer, né? Mas comenta aqui para mim, já curte, já compartilha, que vai estar ajudando a gente a estar levando mais informação para outras pessoas, tá bom? Um beijo, um grande abraço, até a próxima.